Jeremias, capítulo 39. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha da cidade. E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabimag, e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram então, e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os 2 muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam, e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e ali o rei da Babilônia o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá, e arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. E o resto do povo que ficara na cidade, e os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas os pobres de entre o povo, que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo: Toma-o e põe sobre ele os olhos, e não lhes faça nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão dos da guarda, ordenou a Nebuzasban, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabimag e todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa. E ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens, perante cuja face tu temes. Porque certamente te salvarei e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 40. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos, os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Porque o capitão da guarda levou a Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e o Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isto. Agora, pois, eis que te soltei, hoje, das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas, se te não apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos que vás, para ali vai. Mas como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. Deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho, e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens, e as mulheres, e os meninos, e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispa, e eram Ismael, filho de Netanias, e Joanã, e Jonatas, filho de Cariá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Jezanias, filho de um Maacatita, eles e os seus homens. Jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo: Não temais servir aos caldeus,
ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Eu, porém, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. E vós recolhei o vinho, e as frutas de verão, e o azeite, e metei-os nas vossas vasilhas, e habitai nas cidades que tomastes. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, tornaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e recolheram vinho e frutas do verão, com muita abundância. Joanã, filho de Cariá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa, e disseram-lhe: Bem sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida, mas não lhes deu crédito Gedalias, filho de Aicão. Todavia, Joanã, filho de Cariá, falou a Gedalias em segredo em Mispa, dizendo: Irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, e todo o Judá que se tem congregado a ti seria disperso, e pereceria o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Cariá: Não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Jeremias, capítulo 41. Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e os capitães do rei, a saber, 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa. E ali eles comeram pão juntos em Mispa. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara a Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria. 80 homens com a barba rapada, e as vestes rasgadas, e o corpo retalhado, e traziam nas suas mãos ofertas de manjares e incenso, para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ia chorando. E sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que, indo eles até ao meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates a nós, porque temos no campo tesouros escondidos, trigo e cevada, e azeite e mel. E ele por isso os deixou e não os matou, como a seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu por causa de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa, por causa de Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. E Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, as filhas do rei e todo o povo que ficará em Mispa, que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e foi-se para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Cariá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias. Tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé das muitas águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, filho de Cariá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou as costas, e voltou, e foi para Joanã, filho de Cariá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã, e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Cariá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, a todo o resto do povo que ele havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, depois que tinha sido ferido Gedalias, filho de Aicão, e aos homens valentes de guerra, e às mulheres, e aos meninos, e aos eunucos que havia recobrado de Gibeão. E partiram, indo habitar em Jerutequimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra. Jeremias, capítulo 42.
Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Cariá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até ao maior, e disseram a Jeremias o profeta: Cai agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus por todo este resto. Porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhes Jeremias o profeta: Eu vos ouvi. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras. E seja o que for que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei. Não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor, nosso Deus. E sucedeu que, ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Cariá, e a todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até ao maior, e disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviastes, para lançar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei. E vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós, e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes: Não ficaremos nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo: Não. Antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Se vós absolutamente puserdes o vosso rosto para entrardes no Egito e entrardes para lá peregrinar, acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puserem o seu rosto para entrarem no Egito, a fim de lá peregrinarem. Morrerão a espada, a fome e da peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Como se derramaram a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito, e sereis uma maldição e um espanto, e uma execração e um opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá: Não entreis no Egito. Sabei de certo que testifiquei contra vós hoje, porquanto enganastes a vossa alma, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: Ora por nós ao Senhor nosso Deus. E conforme tudo o que disser o Senhor, Deus nosso, declara-no-lo assim, e o faremos. E vô-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que a espada, a fome e da peste morrereis no mesmo lugar onde desejastes entrar, para lá peregrinardes. Jeremias, capítulo 43. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Cariá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras. O Senhor, nosso Deus, não te enviou a dizer: Não entreis no Egito, para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Cariá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes, tomou Joanã, filho de Cariá, e todos os príncipes dos exércitos, a todo o resto de Judá que havia voltado dentre todas as nações para onde haviam sido lançados, com o fim de peregrinarem na terra de Judá.
aos homens, e às mulheres, e aos meninos, e às filhas do rei, e a toda alma, que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnes. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnes, dizendo: Toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro no forno que está à porta da casa de Faraó em Táfnes, perante os olhos de homens judeus. E dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas. E virá e ferirá a terra do Egito, quem para a morte, e quem para o cativeiro, e quem para a espada, para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-los-á, e levá-los a cativos, e ornar-se-á da terra do Egito, como veste o pastor sua veste, e sairá dali em paz, e quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. Jeremias capítulo 44. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol e em Táfnes, e em Nofe, e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. E eis que elas são hoje um deserto, e ninguém habita nelas, por causa da sua maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: Ora, não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Por que fazeis vós tão grande mal contra a vossa alma, para desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama do meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum? Irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrastes, para lá peregrinardes, para que a vós mesmos vos desarraigueis, e para que servais de maldição, de opróbrio entre todas as nações da terra. Esquecestes já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades das vossas mulheres, que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até ao dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu ponho o rosto contra vós, para mal e para desarraigar a todo o Judá. E tomarei o resto de Judá, que pôs o rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar. E ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada, e de fome morrerá. Consumir-se-ão, desde o menor até ao maior. A espada e a fome morrerão, e serão uma execração, e um espanto, e uma maldição, e um opróbrio. Porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém com a espada, com a fome e com a peste, de maneira que não haverá quem escape e fique da parte remanescente do Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, para tornar a terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma, voltar e habitar lá, mas não tornarão senão os que escaparem. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações, como nós, e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão, e andávamos alegres, e não vimos mal algum.
Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhe bolos para a adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: Porventura não se lembrou o Senhor, e não lhe subiu ao coração o incenso que queimastes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia, por mais tempo, sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, pelo que se tornou a vossa terra em deserto e em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Visto que queimastes incenso e pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: Ouvi a palavra do Senhor, vós, todo o Judá que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: Vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o fizestes por vossas mãos, dizendo: Certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos, de queimar incenso à rainha dos céus, e de lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmastes os vossos votos, e perfeitamente cumpristes os vossos votos. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: Vive o Senhor Jeová! Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem. E serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que se acabem de todo. E os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá. Poucos em número, e saberá todo o resto de Judá, que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei nesse lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: Eis que eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Jeremias, capítulo 45. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, da boca de Jeremias, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isto lhe dirás: Assim diz o Senhor: Eis que o que edifiquei eu derribo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas? Não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Jeremias capítulo 46. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos e montai, cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Alimpai as lanças e vesti-vos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro e não escape o herói. Para a banda do norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é esse que vem subindo como o Nilo e cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e as suas águas se movem como os rios. Ele disse: Subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela.
Avançai, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que tomam o escudo, e os lídios, que tomam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor Jeová dos Exércitos, dia de vingança, para se vingar dos seus adversários, e a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles. Porque o Senhor Jeová dos Exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem filha do Egito. Debalde multiplicas remédios. Não há cura para ti. As nações ouviram falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou no valente, e ambos caíram juntos. Palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Nofe e em Táfnis. Dizei, apresenta-te e prepara-te, porque a espada devorou o que está ao redor de ti. Porque foram derribados os teus valentes? Não se puderam ter em pé, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam. Também caíram uns sobre os outros e disseram, levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali, Faraó, rei do Egito, é apenas um som. Deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, que certamente como o Tabor, entre os montes e como o Carmelo, junto ao mar, assim ele virá. Prepara-te para ires para o cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nofe será tornada em desolação e será abrasada, até que ninguém mais aí more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição. Vem do norte, até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados. Mas também eles viraram as costas e fugiram juntos. Não estiveram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo da sua visitação. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com um exército e virão a ela com machados como cortadores de lenha. Cortaram o seu bosque, diz o Senhor, que era impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue na mão do povo do norte, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Eis que eu visitarei a monte Nu, e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó, e aos que confiam nele. E os entregarei nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos. Mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Não temas, pois, tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe e a tua semente da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não porei termo, mas castigar-te-ei com medida, e não te deixarei de todo impune. Jeremias, capítulo 47. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor. Eis que se levantam as águas do norte, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra e sua plenitude, a cidade e os que moram nela. E os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão, ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos. Por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Caftor. A calvície veio sobre Gaza e foi desarraigada Asquelon, com o resto do seu vale. Até quando te retalharás? Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta se o Senhor te deu uma ordem contra Asquelon e contra as bordas do mar? Ali lhe tem prescrito. Jeremias, capítulo 48. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Quiriataim, e já é tomada. Misgabe está envergonhada e espantada. A glória de Moabe não existe mais.
Em Hesbom pensaram mal contra ela, dizendo: Vinde e desarraiguemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmen, serás desarraigada. A espada te irá seguindo. Voz de grito de Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe. Seus filhinhos fizeram ouvir gritos, porque pela subida de Luíte eles irão com choro contínuo. Porque na descida de Oronaim, os adversários de Moabe ouviram um lastimoso clamor. Fugi, salvai a vossa vida, e sereis como a tamargueira no deserto. Porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. E Quemos sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em assolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o farão andar a grandes passos, e despejarão as suas vasilhas e romperão os seus odres. E Moabe terá vergonha de Quemos, como se envergonhou a casa de Israel de Betel, sua confiança. Como direis? Somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruída e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a perdição de Moabe, e apressa-se muito o seu mal. Condoei-vos dele, todos os que estáis em redor dele, e todos os que sabeis o seu nome. Dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso, desce da tua glória e assenta-te em seco, ó moradora, filha de Dibom. Porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora do Aroer. Pergunta ao que vai fugindo e a que escapou. Dize, que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Uivai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da campina, e sobre Olom, e sobre Jaza, e sobre Mefaate, e sobre Dibom, e sobre Nebo, e sobre Bet-Diblataim, e sobre Kiriataim, e sobre Bet-Gamul, e sobre Bet-Meon, e sobre Queriote, e sobre Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Está cortado o poder de Moabe, e quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá no seu vômito, e será ele também um objeto de escárnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio para ti? Porventura foi achado entre ladrões? Por que então, desde que falas dele, te ris? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se aninha nas extremidades da boca da caverna. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua arrogância e do seu orgulho, e da sua altivez e da altura do seu coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é, as suas mentiras nada farão. Por isso gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo o Moabe, pois os homens de Kir-Eres se lamentarão. Com o choro de Jazer chorar-te-ei, ó vide de Sibma. Os teus ramos passaram o mar, chegaram até ao mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre os frutos do teu verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz que o vinho acabasse nos lagares. Já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Ouviu-se o grito de Hesbom até Eliale e até Jaza. E desde Zoar até Oronaim se ouviu a sua voz como de bezerra de 3 anos, porque até as águas do Ninrim se tornarão em assolação. E farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso soará como flautas o meu coração por Moabe, e como flautas soará o meu coração pelos homens de Kir-Eres. Porquanto a abundância que ajuntou se perdeu, porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba diminuída. Sobre todas as mãos haverá incisões, e sobre os lombos panos de saco.
Sobre todos os telhados de Moabe e nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe como a um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como uivam, como virou Moabe as costas e se envergonhou. Assim será Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia e estenderá as asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas, e será o coração dos valentes de Moabe naquele dia como o coração da mulher em suas dores. E Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano da sua visitação, diz o Senhor. Os que fugiam ficaram sem força e pararam à sombra de Esbom. Mas fogo saiu de Esbom e a labareda do meio de Seom e devorou o canto de Moabe e o poder dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. Mas farei voltar os cativos de Moabe no último dos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo de Moabe. Jeremias, capítulo 49. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor, acaso não tem filhos Israel, nem tem herdeiros? Porque, pois, herdou Malcã a Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados. E Israel herdará aqueles que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída Ai. Clamai, ó filhas de Rabá, cingivos de panos de saco, lamentai, e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, e os seus sacerdotes, e os seus príncipes juntamente. Porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo, quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disto farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Contra Edom. Assim diz o Senhor dos exércitos, acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú no tempo em que o visitei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam quanto julgassem suficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. É destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Porque assim diz o Senhor, eis que aqueles que não estavam condenados a beber o copo, totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de execração. E todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Ouvi um rumor vindo do Senhor, que um embaixador é enviado às nações para lhes dizer, ajuntai-vos e vinde contra ela e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque num momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me empresaria? E quem é o pastor que subsistiria perante mim?
Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom e os seus desígnios, que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho os arrastarão. Certamente assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que como águia subirá, e voará, e estenderá as asas sobre Bosra. E o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está em suas dores. Contra Damasco. Envergonhou-se Amate e Arpade, e porquanto ouviram más novas, desmaiaram. No mar há angústia, não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram, como da mulher que está de parto. Como não está abandonada a afamada cidade, a cidade do meu folguedo? Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Contra Quedar e contra os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas e os seus gados, as suas cortinas e todos os seus utensílios, e os seus camelos levarão para si, e lhes gritarão. Há medo de todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe e habitai nas profundezas, ó moradores de Azor, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós e intentou um desígnio contra vós. Levantai-vos e subi contra uma nação em repouso que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos. Eles habitam sós, e os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo. E espalharei a todo vento aqueles que têm cortados os cantos do seu cabelo, e de todos os lados lhes trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de dragões, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor.